Mais um tema importantíssimo da palavra do nosso Deus. E nesta oportunidade estaremos falando acerca da oração. Quais são as orações impedidas? E por que a pessoa a qual está nesse estado, ela ora e não é respondida e nem é recebida diante de Deus? Observa que dentro da Bíblia Sagrada, dentro do verso 25 e dentro do verso 26 do capítulo 11 do Evangelho de São Marcos, Jesus diz: quando estiver orando, perdoai se tem alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoa. Mas se vós não perdoardes assim as vossas ofensas, nem tampouco vosso Pai que está no céu vos perdoará. Veja que já a Bíblia começa a trazer uma oração a qual muitos estão orando, e ela não está sendo respondida por Deus e nem ouvida por Deus. Por quê? Dentro desse verso 25, do verso 26, do capítulo 11 do Evangelho de São Marcos, está dizendo para mim e para você, se nós tiver alguma coisa contra alguém, ou seja, a pessoa nos ofendeu, e assim nós estamos com mágoa, com ódio, com raiz de amargura, com ressentimento, não podemos nem olhar para a face da pessoa, ou até mesmo esposa com esposo, ou vice-versa. Então quer dizer o quê? Para Deus me perdoar, para que a minha oração seja respondida e chegar diante de Deus, eu tenho que levantar e pedir perdão a essa pessoa, mesmo se essa pessoa me feriu terrivelmente. Porque a lógica da Bíblia é essa, é o ofendido que tem que ir pedir perdão para o agressor. E além de eu perdoar, ainda eu tenho que lhe pedir perdão para que assim a minha oração seja respondida e chega diante de Deus e o meu pecado venha a ser perdoado. Outro ponto também fundamental dentro da Bíblia Sagrada, para que assim a minha oração ela não venha a ser impedida diante de Deus. Dentro do verso 7 do capítulo 3 da primeira epístola do apóstolo Pedro está escrito: igualmente vosso marido, coabitai com ela com entendimento, dando honra à esposa, sendo ela um vaso mais fraco, sendo co-herdeiro das promessas de Deus, para que a vossa oração não seja impedida. Ou seja, a palavra coabitar no hebraico é relação sexual entre duas pessoas devidamente casadas. A palavra coabitar no dicionário Aurélio é estar junto, é viver junto. Ou seja, eu não tenho que deixar a minha esposa e sair para esse Brasil afora e pregando, não. Eu não tenho que deixar a minha esposa em casa e subir para os montes e orar, não. Lá estou orando, mas a minha oração está sendo impedida. Porque uma vez que eu casei com a minha esposa, uma vez casado, eu tenho que conviver com ela, eu tenho que coabitar com ela. Porque o casal, eles têm que estar unidos. Ou seja, se isso não acontecer, não estiver acontecendo, a minha oração está sendo impedida. Outro ponto também fundamental acerca da oração, quando agora eu vou para o verso 5 do capítulo 7 da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, que está escrito: não defraudei-vos uns aos outros, por consentimento mútuo, para aplicar-de a oração. E não andei por muito tempo na oração, e depois volta a se ajuntar
para que não seja atentado por Satanás. Ou seja, eu vou orar, vou entrar em uma campanha, a minha esposa vai entrar em uma campanha de oração, de jejum, mas ambos os dois têm que sentar, conversar, independente se a minha esposa é crente ou não é, independente se o marido é crente ou não é, mas o crente e o marido não sendo crente, a esposa, o marido sendo crente, a esposa não, ou vice-versa, tem que sentar. Por quê? Porque muitos estão caindo em adultério, já caíram e vão cair, porque eles aplicam prolongadas orações durante a semana, o mês, o dia, e não se comunicam um com o outro, e aí ele é atentado pelo diabo. E aí aonde que acontece que essas orações, que a qual a gente ouve de campanhas, de muitos dias prolongados de oração, a Bíblia não dá esse direito. Não. A Bíblia dá o direito de o casal se assentar e dialogar para aplicar a oração e o jejum. Aí sim, e não por muito tempo. Depois volta a coabitar para se cumprir capítulo 3 e verso 7, 1 Pedro, no hebraico, que é manter a relação sexual. Quantos maridos, quantas esposas estão separados dentro de casa por causa da oração e do jejum? Ambos querem ser usados nas mãos de Deus e esquecem um do outro. Através da oração prolongam, através do jejum prolongam. A esposa procura o marido não cedeu o seu corpo para ela. A esposa procura a esposa não cedeu o seu corpo para ele, por causa da oração e do jejum. E essas orações, elas não são respondidas e nem é chegada diante de Deus. Por isso, eu lhe trago essa orientação bíblica para você, para mim, para nós, que somos crentes, que venhamos ter entendimento acerca da oração, acerca do jejum. Para resumir, se você pegar a Bíblia Sagrada e ir para o capítulo 3 e verso 5 de Paulo aos Colossenses, está escrito: mortificai os vossos membros sobre a terra, a prostituição, a impureza. Veja que a palavra mortificar é amortecer. E quem é que tem que amortecer a carne sobre a terra para não cair em prostituição nem em adultério? É o jovem, a jovem, é o solteiro, a solteira, é o viúvo, a viúva, é o separado e a separada. Mas a mim, a você, que somos casados, nós temos que ter essa prudência para entrarmos em oração e jejum, sentarmos junto com a esposa com o marido e conversar se ambos podem assim fazer uma campanha de oração e de jejum.